Graça e paz, Betel e todos os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas que têm nos acompanhado pelos canais sociais. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 17. Será a leitura e a reflexão desta noite. A palavra de Deus diz assim, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas as coisas. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra. O tema para a gente refletir essa noite, a proposta de reflexão é o novo normal. O que seria essa expressão que os meios sociais, os intelectuais estão utilizando por conta deste evento que tem causado mudanças mundiais e de certa forma na humanidade? O novo normal, na verdade, seria a proposta de um novo padrão que possa garantir a nossa sobrevivência, a sobrevivência da espécie humana. É dessa forma que Maria Aparecida Rai Schirato, doutora da USP, define essa expressão. E o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isto? Qual a oportunidade alternativa que as Escrituras Sagradas apresentam ao seu povo e àqueles que estão interessados em conhecer? Analisando o capítulo 15 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, a igreja que se localizava em Corinto, nós podemos extrair algumas lições para a nossa reflexão e prática cristã. E em três aspectos eu gostaria de propor essa reflexão e extrair do texto bíblico essas lições. E a primeira lição se encontra no verso 7 do capítulo 15 mesmo, que o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque nós andamos por fé e não pelo que vemos. Nós andamos por fé e não por vista. Algumas outras traduções poderíamos dizer. E lendo esse verso, nós começando a entender um pouco desse novo normal, ele consolida, o novo normal, ele consolida a maneira do cristão viver. É verdade que as pessoas estão mudando de certa forma, pelo menos do ponto de vista do comportamento, e daquilo que era comum aos indivíduos, às pessoas, aquilo que era comum, de certa forma, pelo menos no Brasil de 4 meses para cá, mais ou menos, tem mudado, não tem sido da mesma forma, pelo menos na grande maioria de pessoas. E nós cristãos, os cristãos de um modo geral, evidentemente, se enquadram nesse processo, nesse contexto de mudanças, como objeto do tempo que fazemos parte. Cultos presenciais, eles estão parados, pelo menos na nossa comunidade, desde março. Nós não temos um ajuntamento comunitário para celebração a Deus, nem aos domingos, nem às quartas-feiras, nem às terças-feiras, onde tínhamos costume, aos sábados com algumas atividades. Não se tem mais esse ajuntamento. E eu particularmente nunca vi um tempo de comunidades de fé ficarem sem se reunir por um problema ou por uma situação assim. Talvez alguns tempos atrás, com algumas outras epidemias ou pandemias que houveram, eu não me aprofundei no tema, pode ter acontecido, mas no tempo recente isso não aconteceu. E é claro que existem algumas igrejas que estão por força de sua própria vontade se reunindo, mas isso é um problema deles. Mas as igrejas batistas, nós daqui da nossa associação temos procurado resguardar e preservar aquilo que os governantes têm determinado. Estamos aguardando as respostas que os governos têm de dar para a população. Lembrando que isso não é um fato de ser contra o Evangelho. Nós não estamos fechando ou deixando de nos reunir porque é contra o Evangelho. Não, é
uma questão de saúde pública. Bem diferente se fosse um viés anti-evangelho. O ser igreja, ele obviamente passa por uma releitura dentro desse contexto. Nós precisamos fazer uma releitura do que é ser igreja, diante desse quadro, diante dessa situação. Ainda que muitos quebrem as regras, não me importam os outros, eu quero como parte da família, da grande família de Deus, eu como parte da comunidade de fé espiritual de Jesus Cristo, eu preciso entender como o meu ser igreja, ele estava sendo construído e como ele tem que ser agora. Isso tem que fazer eu refletir sobre o novo normal. Qual é o antídoto que as Escrituras trazem a isso? Certamente que é o que a família de Jesus Cristo nunca deveria ter deixado de viver. E o versículo nos traz essa resposta. Nós começamos e devemos andar não mais por aquilo que nós vemos, nós devemos andar pela fé. E é interessante que a palavra andar aqui no grego é peripatel. E essa palavra era usada por um filósofo chamado Aristóteles, a escola peripatética de Aristóteles. Aristóteles ele ia andando em círculo e os seus discípulos iam seguindo ele ia ensinando os discípulos. Por isso, acerca da fé, nós devemos andar, a nossa vida, segundo a etimologia dessa palavra, ela deve ser em torno, girando, seguindo a fé. Essa deve ser a caminhada. E essa é a proposta que nós devemos, não mais, irmãos, olharmos a fé a partir de grandes eventos e grandes acontecimentos, porque talvez isso não seja mais possível, mas na caminhada segura e firme daquilo que a fé nos leva, às vezes com pequenos gestos, com pequenas coisas, mas sempre prosseguindo, sem criar grandes expectativas em grandes coisas, mas sabendo que a fé ela produz grandes coisas. A releitura do ser igreja, ela passa pela releitura do modo como vivo a minha vida cristã. E não é por meras mudanças de comportamento. As pessoas se apegam muito em mudanças de comportamento, e não é isso que é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é a transformação integral do ser humano. E eu pergunto, como tem sido esses 4 meses sem você participar de uma igreja? Pelo menos da nossa. Como tem sido a sua fé? Como você tem vivido dentro da sua casa os valores de Jesus? Como você tem meditado nas Escrituras? Como você tem orado? Como você tem relacionado? E não venham me dizer que isso tem mudado, vai mudar a sociedade, porque nós vimos que abriu o shopping, tinha centenas de pessoas fazendo fila para entrar no shopping. Nós temos visto em pesquisas que os divórcios têm aumentado nessa pandemia. Nós temos visto em pesquisas que a violência doméstica contra as mulheres tem aumentado nessa pandemia. Então não são os comportamentos. A proposta para nós cristãos é apresentarmos um novo normal, porque o antigo normal ele continua no coração das pessoas, inclusive dos cristãos que vivem numa religiosidade vazia. E por quê? Porque talvez tenham perdido o eixo da fé e tenham colocado a fé nas coisas que poderiam obter e não a fé na pessoa de Jesus. Segunda lição, esse novo normal ele sinaliza como devemos nos manifestar. Os versos 14 e 15 eu gostaria de ler com vocês. Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos. Esse ele que Paulo fala é Jesus, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O verbo grego aqui, sinekó, ele é
traduzido literalmente, ele traz a ideia de constrangimento. E normalmente ele é apresentado como conservar junto, estar junto, mas neste contexto apresentado aqui, especificamente, ele dá a ideia de insistir, impelir. Constranger, essa ideia parece estar ligada ao verso anterior, quando Paulo fala. E de qualquer forma, o amor de Cristo, ele manterá os crentes afastados dos extremos insanos. Essa que é a ideia. O amor de Cristo, ele mantém os crentes afastados das loucuras da vida, dos absurdos que esse momento pode trazer à tona. Nós sabemos que Jesus, o que morreu por nós, Jesus, o que ressuscitou por nós, Ele nos imputa um modo de como devemos viver. Ele imputa-nos um modo de como nós devemos nos manifestar nesse novo normal. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que o paradigma para que a gente viva a fé nesse novo tempo, aliás, o paradigma, ele sempre foi esse para o cristão, mas muito mais agora. É o paradigma da vida de Jesus. Ele está falando de morte e ressurreição. Ele está falando de coisas que foram, que devem ser aniquiladas na nossa prática, que não servem, e que devem ressurgir, ser criado, ser exposto, ser revelado ao nosso meio, a vida que o Senhor nos proporciona. É mais ou menos como uma borboleta. Antes de ser borboleta, ela era uma lagarta, que vai para o casulo, que se enclausura e se abre para uma nova transformação. Ela se apresenta para a vida e para o mundo de uma maneira totalmente diferente. Nós devemos sinalizar nesse novo tempo o que de fato é ser seguidor de Jesus Cristo. Nós devemos sermos seguidores de Jesus Cristo, dos ensinamentos de Jesus Cristo, pessoas que amem a Jesus e sigam os passos de Jesus, pessoas que se desprendam de culturas religiosas e sigam simplesmente a Jesus Cristo, para que se manifeste, para que sejam salgadores deste mundo, para que sejam luz deste mundo. E terceiro e último, esse novo normal, ele também, no verso 17, eu gostaria de ler conosco. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Esse versículo nos diz que nós somos os verdadeiros representantes do novo normal. Para entender o novo normal, nós devemos entender o conceito anterior. Aquilo que é comum. O que o outro tem de mim em comum, que faz com que eu tenha aquilo que é do outro em mim que é comum. É mais ou menos assim, o que eu me identifico com o outro, o que eu me identificava com o outro momento. Como era o mundo há 5 meses atrás, como era o meu mundo há 5 meses atrás, como era o nosso mundo há 5 meses atrás. Quando eu falo mundo, eu não estou falando da terra em si, mas eu estou falando do modo que a gente vivia. O que era comum para nós? O que era normal para nós naquele tempo? Que já não é mais normal, que já não cabe mais para nós. E eu não estou falando de simplesmente usar máscara ou deixar de usar máscara, que isso provavelmente vai fazer parte do novo normal. Mas eu estou falando da minha prática de fé, da minha prática como ser humano, da minha prática nos valores que o Evangelho me propõe, que não fazia parte do meu comum. O meu modo de servir a Jesus Cristo, que não se encontra nas Escrituras, mas que fazia parte do meu comum. A maneira como eu servia aos santos, se é que servia, que fazia parte do meu comum e que a Bíblia nos aponta. É o tempo da gente olhar para as Escrituras e ver que as coisas velhas se passaram e tudo tem que se fazer novo, de verdade.
não ser apenas um versículo, um jargão teológico que a gente vai falar para o novo nascimento, mas de verdade um novo nascimento do ser enquanto igreja, de uma prática que venha a impactar as pessoas de maneira profunda, de verdade, sem sem ter necessidade de grandes congressos, sem ter necessidade de grandes ajuntamentos no sentido de marketing religioso. Na verdade, nunca foi assim, olhando para o Evangelho. E como cristãos parece que nos soa estranho isso, já que, em tese nós somos separados das práticas do mundo, do pecado, do diabo, é o que a gente sempre escutou. Mas será que era assim? Será que nós tomávamos a forma? E qual forma era? Qual era o nosso comum? Qual era a forma comum que nós estávamos tomando? Será que os nossos modelos em sermos igreja realmente representava Jesus e o seu reino? É só nós perguntarmos, irmãos e irmãs, meus amigos e amigas, como nós estamos ainda insistindo no modelo de exercício da nossa fé. Isso tem que fazer com que a gente reflita, que a gente pense. A Bíblia, ela constantemente faz-nos repensar, mas às vezes a gente está tão cego por uma estrutura religiosa que há séculos vem nos colocando, que a gente fica acomodados com a situação. Mas isso tem que nos fazer mudar, porque o mundo está mudando. As coisas velhas, o comum, aquilo que eu me identificava talvez com o mundo, com as coisas do mundo, já não cabe mais, a não ser que eu queira continuar vivendo algo que pela Bíblia é considerado como algo morto, religião morta, religião vazia. Eu terminando essa mensagem, nós devemos pensar no cristão como nova criatura. E quando Paulo fala isso, ele usa o verbo nauristo. O verbo nauristo no grego é uma ação que começa lá atrás e se concretiza lá atrás. Ou seja, ela não vai constantemente produzindo resultado. Não, nós já somos novas criaturas, se de fato somos. Agora precisamos viver como novas criaturas. E existe uma grande e oportuna possibilidade, uma grande e oportuna porta para que a gente viva como cidadãos, como novas criaturas, formadas nada mais, nada menos por Jesus Cristo. Emerge nesse tempo, irmãos e irmãs, um novo normal, com um povo de Deus, que encontra a sua identidade na boa notícia de Jesus. E como tais, fazem com que esse mundo de verdade conheça o amor de Jesus. Vamos orar? Senhor, esse tempo que tem, ó Deus, minimamente feito a gente refletir sobre o que estamos vivendo e para onde vai esse mundo, para onde as coisas caminham. Ele tem mais do que qualquer coisa fazer-nos refletir e pensar que as coisas velhas têm que se passar. As coisas velhas têm que se passar. O modelo velho religioso tem que ser passado. Nós temos que viver como novas criaturas. Uma nova proposta, ou uma antiga proposta que foi abandonada, a proposta do Evangelho, Senhor. Que a nossa religião, ela seja como o Tiago fala na sua epístola, afastarmos
do mal e do mundo, mas visitar as viúvas e os órfãos nos dias das suas lutas, das suas tribulações, das suas angústias, estes que representam as classes desfavorecidas, desprotegidas. Ah, Deus, que a nossa sede, como novas criaturas, seja sede e fome por justiça. Que o nosso desejo seja, Deus, em padecer pelo nome que é acima de todo nome, porque aí sim seremos bem-aventurados, como diz o Sermão do Monte. Que a nossa vida, Senhor, seja uma vida que tome forma de Jesus Cristo, como o apóstolo fala em Romanos. Tome forma, não a forma daquilo que era antigo, daquilo que tem que se passar. Fica conosco, ó Deus. Que o Senhor nos provoque nas reflexões, mas muito mais nas nossas práticas. Que nós não fiquemos, ó Deus, acomodados, esperando que o antigo normal volte. Porque como igreja e como cristão eu não quero mais que esse antigo normal volte. Nós queremos viver o novo normal, como novas criaturas em Jesus Cristo. Ajude aqueles que, ó Deus, têm passado por lutas, aqueles que têm, ó Deus, sofrido, aqueles e aquelas que têm sofrido crises de ansiedade, de depressão, síndromes do pânico, aqueles e aquelas que têm passado por problemas de saúde, Senhor. Não só o Covid, mas pessoas que, ó Deus, que dependem do SUS e muitos exames têm sido cancelados, como o irmão Gilberto da Igreja Batista em Vila Formosa, que precisa passar por procedimentos contra o câncer e foi, ó Deus, e foi protelado, Senhor. É muita gente sofrendo, Deus, muita gente padecendo. Eu oro pelas famílias, eu oro pelos profissionais de saúde, eu oro para que o Senhor cuide e acompanhe e pastoreie essa gente, bem como a mim e a nós, Senhor, como comunidade. Que o Senhor possa nos iluminar, nos dar condições de seguirmos os passos de Jesus, ó Deus. Possamos, ó Deus, ser pessoas seguidoras e seguidores de Jesus, amados, amantes, apaixonados por Jesus e sua mensagem, a sua boa notícia, que veio trazer vida aos homens e vida em abundância. Ó Pai, que o Senhor fortaleça a cada um nesta semana, que o Senhor guarde a cada um durante essa semana, que o Senhor cuide de cada um. É a nossa oração no nome bendito e precioso de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família.